Contratar um seguro para o carro é uma medida praticamente imprescindível nas grandes cidades. Porém, o valor varia muito de uma cidade para outra. Em alguns casos, pode ficar próximo do dobro. A gente preparou aqui um telão com o custo do seguro de 4 modelos de carros em 4 capitais e no Distrito Federal, com base em dados da Bidu Corretora. O perfil utilizado é de um homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando o seguro pela primeira vez. A gente separou aqui o primeiro modelo, um Chevrolet Onix. Em São Paulo, o seguro dele é de R$ 3.500. Em Brasília, vejam só a diferença, cai para R$ 2.800. Em Belo Horizonte, cai mais para R$ 2.400. Em Porto Alegre, para R$ 2.200. E no Rio de Janeiro, para R$ 2.100. Muito bem, a gente tem um outro modelo aqui para mostrar para vocês. Ford Ka, São Paulo, R$ 3.800. Em Brasília, R$ 3.300. Em Belo Horizonte, R$ 2.700. Em Porto Alegre, R$ 2.500. No Rio de Janeiro, R$ 2.400. Vocês percebam como São Paulo lidera esse ranking e a gente mostra aqui nessas capitais como esse preço vai se diferenciando da capital paulista. Volkswagen Gol, São Paulo, R$ 4.000. Em Brasília, R$ 1.000 a menos, R$ 3.000. Em Belo Horizonte, R$ 2.500. Em Porto Alegre, R$ 2.400. E no Rio de Janeiro, R$ 2.400 também. A gente tem então mais um aqui, o Chevrolet Prisma. Em São Paulo, R$ 4.300. Em Brasília, R$ 3.300. Em Belo Horizonte, R$ 2.800. Em Porto Alegre, R$ 2.600. E no Rio de Janeiro, R$ 2.500. É quase metade do preço de São Paulo. A gente mostrou isso aqui para vocês para poder discutir, então, de que forma isso acontece, por que uma cidade tem um preço maior que a outra. E quem está aqui comigo para falar mais sobre esse tema é o advogado Brás Romildo Fernandes, que eu recebo aqui no estúdio. Boa noite, Brás. Boa noite, Pedro. Tudo bem? A gente vai discutir, então, essa questão dos seguros. Agora, Brás, por que essa diferença tão grande de R$ 2.000 de uma capital para outra, São Paulo para o Rio de Janeiro? Olha, Pedro, a diferença, basicamente, está atrelada ao índice de sinistralidade. Ou seja, em São Paulo, se rouba muito mais carros do que no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, pelo fato do Rio de Janeiro ser uma cidade violenta, uma cidade com alto índice de criminalidade, em matéria de roubo de veículos, ela perde para São Paulo e perde feio. Ou seja, em São Paulo há muito mais roubo de veículos do que no Rio de Janeiro. Uhum. O fato de uma seguradora cobrar mais caro e às vezes quase até o dobro de um seguro de um determinado veículo aqui em São Paulo, comparado com o Rio de Janeiro, não quer dizer que a seguradora está ganhando mais dinheiro em São Paulo do que no Rio. Até porque as seguradoras são as mesmas que operam aqui operam lá. Então, essa diferença prende-se exclusivamente ao índice de roubo, ao índice de sinistro. E poderia-se até dizer também, talvez aqui tenha mais alagamento, mais perdas totais em decorrência de alagamento, mas o principal é a quantidade de roubo mesmo de veículos. Uhum. Então, esse é o fator determinante. Outros fatores como a inflação ficam em segundo plano nesse cálculo, quando, por exemplo, vai se renovar o seguro? Eu entendo que sim. Essa diferença de preço não ocorre só entre uma cidade e outra, como São Paulo e Rio de Janeiro, não ocorre entre um estado e outro, ocorre até dentro de uma mesma cidade ou de cidades muito próximas aqui. Em São Paulo, por exemplo, que é uma metrópole, você tem bairros onde o seguro custa mais caro do que outros. Por quê? Porque a pessoa mora naquele bairro, o veículo circula mais naquele bairro do que em outros. E o índice de roubo daquele bairro é muito maior do que do vizinho. Uhum. Então, agora, por isso que tem essa diferença. Agora, esse valor, esse nível, ele nunca diminui? Porque, por exemplo, os dados de segurança podem apontar que aconteceram menos furtos, menos roubos de veículos. E aí, o que acontece? Pode acontecer de um carro, num determinado momento, o seguro dele ser mais caro e, num outro momento, ele baixar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente não tem acontecido com muita frequência, mas pode acontecer sim. A gente tem visto algumas vezes isso. Teve um fato relevante que foi a aprovação pelo governo de São Paulo da lei do desmanche. A gente até imaginou que com isso, um carro para desmanche, o desmanche iria comprar esse veículo e não ia ter tantos roubos, ia cair a quantidade de roubos e com isso ia cair o preço do seguro. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O índice de roubo de veículos, a sinistralidade aumentou
nos últimos anos. Então, muitas vezes a pessoa nos pergunta, poxa, o meu carro, o ano passado, o seguro custou, digamos, R$2.000. Passou-se um ano, o carro houve a desvalorização do veículo, ou seja, ele está custando menos, eu não reclamei sinistro, eu não tive nenhum sinistro, o meu bônus aumentou, e mesmo assim o meu seguro aumentou também, eu deveria ter um desconto, deveria ser mais barato. Analisando superficialmente, é isso mesmo, a pessoa, é difícil até de você explicar, a não ser pelo fato do aumento de sinistro nesse determinado veículo. Uhum. E isso também tem a ver com o valor, quando a gente pega carros populares com carros com um preço mais elevado, um preço maior na concessionária, esses carros populares que são a linha de entrada dessas montadoras, eles acabam também tendo um valor alto do seguro, justamente porque eles são populares e mais visados, talvez? Visados, sem dúvida. E também porque tem uma quantidade maior de veículos populares no mercado. Mas, de qualquer modo, o que a gente percebe é que o preço do seguro, o prêmio do seguro de um carro popular, proporcionalmente ao valor desse veículo, ele é muito mais caro do que um carro de luxo, do que uma BMW, do que uma Mercedes. Se você comparar o preço do veículo com o preço do seguro com o carro popular custa muito mais caro. Por quê? Porque é muito mais roubado, porque tem muito mais expostos no mercado. Agora, em relação a essa questão total dos seguros, o brasileiro, ele tem essa tradição do seguro de carro, mas, porém, ela para aí, né? Não é muito comum se adquirir outros tipos de seguro, seguro de casa, seguro de vida, né? Não. Realmente falta essa cultura para o brasileiro ainda, o que existe na Europa, o que existe nos Estados Unidos, onde todo mundo tem um seguro de responsabilidade civil, onde todo mundo segura as suas residências, o seu comércio. No Brasil, a grande maioria das residências não tem seguro. Posso garantir para você que nem 1/3 das moradias brasileiras, talvez nem 20%, possuam seguros. E o seguro de uma moradia, de uma residência, é muito mais barato que o seguro de um automóvel. O seguro de um carro custa R$3.000, talvez o seguro de uma residência custe R$300. E a residência é o patrimônio de uma pessoa, às vezes de uma família, de uma vida inteira. Lá está o seu imóvel, lá estão os seus móveis, suas roupas, enfim. E o seguro é muito barato. A pessoa faz o seguro do carro por R$3.000 e não faz o seguro da sua residência. É uma cultura do brasileiro, talvez uma questão até de informação, até, às vezes a gente até tem um pouco de culpa em não divulgar isso de forma institucional, a cultura do seguro no Brasil. O que, aliás, o nosso Sindicato dos Corretores de Seguros tem feito ultimamente e eu espero que isso, ao longo do tempo, venha a mudar com relação à cultura do brasileiro em contratar outros seguros além do automóvel. Tá certo, Braz. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, bom final de semana. Eu que te agradeço, Pedro. É um prazer.